Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Quero ler um texto no livro de Apocalipse. Vocês observam que estas são palavras dirigidas a crentes, não a ímpios. Vamos ler. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O apóstolo João revela-nos que Jesus Cristo critica os crentes de uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, por ser uma igreja morna, mostrando que ela não era totalmente fervorosa, ou seja, quente, nem totalmente descrente, morna, e também não era fria. Em outras palavras, Deus prefere que esta igreja fosse claramente definida em sua fé. Os crentes quentes são aqueles cheios do Espírito Santo, conhecem a Deus intimamente, buscam diariamente comunhão com o Pai, seguem seus mandamentos e reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Algumas igrejas pentecostais o chamam de sapatinhos de fogo, né? Nossas igrejas possuem muitos irmãos e irmãs com esse maravilhoso perfil. Ano após ano, permanecem inabaláveis, vivendo uma vida de retidão, de santidade, uma vida plena com Deus. São as colunas, né, que sustentam muitos ministérios. Também o céu já recebeu milhões desses que viveram em séculos passados e no presente século. Já os crentes mornos são aquelas pessoas que conhecem a Deus, têm uma vida cristã de fachada, sem se comprometerem verdadeiramente com a palavra de Deus. Estão cegas e pobres espiritualmente. O frio é aquele que rejeita ativamente a fé, é indiferente concernente à vida cristã. São pessoas incrédulas ou ainda aquelas pessoas que acreditam que Deus significa uma força maior, algo que rege o universo sem representar uma figura definida. Essas são as pessoas que ainda não tiveram seu encontro real com Deus e não creram em Jesus Cristo como Filho de Deus. O crente morno não é nem caloroso, nem rejeita a fé, mas está em um estado de indecisão espiritual e apatia. Acredita que fazer o básico é suficiente, como ir à igreja, cantar em um grupo, ser batizado ou frequentar pequenos grupos. Esses, entretanto, desagradam a Deus a ponto de vomitá-los de sua boca. A analogia feita por Jesus Cristo com a água é que a água morna é inútil e causa ânsia de vômito, né? Enquanto a água fria é revigorante e a quente é útil em muitas finalidades. A passagem serve como um alerta para que as pessoas não sejam crentes de fachada, mas demonstrem sinceridade em sua fé. Milhões de pessoas frequentam igreja nos 5 continentes da terra, e desse número, milhares e milhares não se libertaram das amarras deste mundo. Fizeram aliança, pactos com o diabo e não renunciaram isso. Vivem amarrados aos vícios e
todos os pecados abomináveis descritos na palavra de Deus e nunca se arrependeram, se enganam achando seguros em sua salvação sem uma fé real e profunda. Entretanto, constam no rol de membros de suas igrejas, mas sem convicção plena de que seus nomes estão no livro da vida. O salmista definiu bem a pessoa fria no Salmo 36, depois você lê, querido, dos versos 1 até o 4. O crente frio não é zeloso com a sua fé, não sente mais vontade de orar, ler a Bíblia ou participar dos cultos com entusiasmo. Ele também é insensível, não se emociona com pregações, testemunho ou a presença de Deus, vivendo no automático, né? Ele também é desinteressado, perdeu o amor pelas coisas de Deus, priorizando desejos pessoais em vez do temor e da vontade divina. E por fim, falta-lhe compromisso. Não se envolve com os trabalhos de sua igreja e não sente mais o chamado para servir a Deus. Mas você percebeu no texto do nosso estudo, Deus aborrece o morno, mas ser crente frio é terrível, não é mesmo? Mas o grande perigo é ser crente morno. Uma vez que o cristão morno conhece a mensagem de Jesus, mas acha que sabe tudo, né? E não se surpreende mais com as coisas de Deus. Para que ler a Bíblia, né? Já leu uma vez ou alguns capítulos? Acredita que pode estar na condição de cristão sem negar-se a si mesmo, vivendo dos prazeres mundanos, está em cima do muro entre Deus e o diabo. Esta pessoa acaba por enganar a igreja, se fazendo parecer confiável, mas na verdade não tem posicionamento. É sem caráter e hipócrita, leva os outros ao erro, pois deseja servir a Deus sem abandonar os prazeres mundanos e as obras da carne. Líderes religiosos da época de Jesus na terra aparentemente serviam a Deus. Observe aqui o texto bíblico. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem ao que estava perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Atos 23, de 1 ao 3. Esbofetearam Paulo por dizer ser um crente zeloso, autêntico e quente. E quem mandou fazer isso? Foi um sumo sacerdote chamado Ananias. Ou seja, o maior pastor daquela época. Ananias, o grande sacerdote, irmão, era um homem que devia viver segundo as leis de Deus dadas ao povo hebreu, mas ele fazia o errado por vontade própria. Ele estava diante de Paulo, que tinha a mensagem de Jesus Cristo e não a reconhecia como sendo uma mensagem de Deus. Ao invés disso, mandou bater na boca de Paulo para que ele se calasse. O pastor Hernandes Dias, ele definiu muito bem o crente morno. Ele falou assim: um crente morno é aquele que crê nas doutrinas certas, mas vive de forma errada. Não que pratique coisas escandalosas, não que esteja em conflito consigo mesmo. Ao contrário, o crente morno está muito feliz consigo mesmo,
olha-se no espelho e dá nota máxima para si mesmo. Chega a dizer que está rico e abastado e não precisa de coisa alguma. Um crente morno acomodou-se, perdeu o fervor, é um religioso praticante, mas sem entusiasmo por Deus. Um crente morno provoca náuseas no Filho de Deus, escreveu esse pastor. Queridos, por que Jesus prefere que a pessoa seja fria? Porque para esse frio ainda há esperança para eles. Quantos eram indiferentes com as coisas espirituais, até eram satanistas, mas tiveram uma experiência real com Cristo, se converteram e estão dando muitos frutos e tornaram verdadeiros crentes em Cristo Jesus. O morno engana a si mesmo e tenta enganar os outros que estão ao seu redor. Crentes mornos não andam com a Bíblia, têm vergonha de revelar sua identidade. Para esses ficou ótimo, né? A Bíblia online. Ninguém fica sabendo de que lado ele está, se lê a Bíblia ou não. Devemos tomar cuidado. Estar quente e se tornar morno é apenas questão de apatia. Não devemos aceitar as coisas erradas como normais na nossa vida cristã. Ser aberto à correção de Deus, estudar a palavra de Deus, não se acostumar com as situações do pecado e não aceitar as obras da carne do mesmo jeito que aceita as obras do Espírito, são pontos importantes. E se pensar bem, sempre, né? Deus é dinâmico e constante. Ele não para e nem coopera com o mal. Sua vontade é boa, completa e agradável sempre. Saiba, querido, que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Observe quem falou isso. Está aqui em Gálatas 5, 17, 18 e o 25. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Olha esse ensino de Paulo. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, agora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, do 2 ao 3. Por fim, querido, é muito fácil afastar-se da mornidão. Primeiro, reconhecer o seu estado espiritual, arrepender-se e de hoje em diante ter um real compromisso e sem reserva com Cristo Jesus, dedicar-se a uma vida de oração ativa, estudo diário da Bíblia e ter um verdadeiro cristão em Cristo, assim é ser um crente quente. Amém? Vamos orar. Amantíssimo e glorioso Pai, Tua é a honra, a glória e o louvor devido. Obrigado por Tua palavra. Ela é a verdade. Ela é eterna, é uma palavra imutável. Queremos, Deus amado, ser crentes valorosos, verdadeiros, autênticos servos de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a mantermos sempre assim, com a nossa chama acesa, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Deus te abençoe, querido, e até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus Cristo. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou na noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol brilhar no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Salvador. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim.